No filme anterior, vemos Marty tentando voltar para 1985, após ter ido acidentalmente para o passado. Ele conta com a ajuda do seu amigo cientista em uma versão mais jovem. Entretanto, não foi tão fácil assim, pois o garoto esbarrou em seu pai e acabou fazendo com que o encontro dele e de sua mãe não acontecesse. E quando finalmente conseguiu juntar os dois e voltar para 1985, o cientista aparece dizendo que precisa que ele vá para o futuro com a sua namorada Jennifer, pois seus filhos estão em risco. A pedidos de um usuário, eu trago a continuação da trilogia De Volta para o Futuro. Então eu peço que curtam e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Eu estou sempre atento aos comentários de vocês e sugestões, então bora lá? O filme inicia com um doutor aparecendo e chamando o casal para ir com ele para o futuro. Biff está atrás de Marty para lhe mostrar algo e acaba vendo o carro voando e se impressiona. Assim que a viagem no espaço-tempo funciona, quase que eles batem em um táxi e Marty pede que o cientista explique a ele o que está acontecendo. O doutor explica a data que estão e é no ano de 2015. Apesar de não ser normal existir carros voadores, Jennifer mais se impressiona com a ideia de estar no futuro do que do veículo flutuante. Então Marty explica a ela do que se trata. A garota começa a fazer muitas perguntas, o que faz com que o doutor se obrigue a usar um aparelho nela que induz ao sono. O cientista pousa em um beco e mostra para Marty seu novo rosto. Ele estava usando um disfarce para parecer mais velho, para que o garoto não se assustasse. Depois, ele manda que o protagonista vista a jaqueta e o tênis para se camuflar nesta época. Eles deixam Jennifer no beco e Marty coloca um boné para ficar mais parecido com seu filho. O cientista o instrui para que faça exatamente como seu plano e pede que ele não fale, não olhe e nem respire perto de alguém. Como o garoto não está entendendo, o doutor mostra um jornal em que diz que o filho de Marty será preso no dia seguinte. O cientista explica que ainda pode piorar, pois nos próximos dias a filha dele vai parar na cadeia por tentar tirar seu irmão da prisão. Marty fica um pouco relutante em deixar Jennifer sozinha no beco e desacordada. Entretanto, o cientista diz que não tem problemas e ela ficará apenas alguns minutos ali. O garoto coloca o plano em ação e na cidade admira tudo que há de novo. No estabelecimento, acaba encontrando Biff mais velho. O senhorzinho diz que deve ser difícil para ele conviver com seu pai fracassado. No caso, ele se refere a Marty mesmo, por pensar que esse seria o filho do protagonista. Griff aparece xingando seu avô por não ter limpado bem o seu carro e diz para Marty não sair de onde ele está, que será o próximo. Seu filho entra no estabelecimento e o protagonista se esconde para que ele não o veja. Griff pega no pé do garoto e conversa com ele sobre um assalto que ele recebeu um convite do rapaz para participar, mas o filho de Marty tenta recusar. Griff arremessa o garoto para dentro do balcão e Marty troca de lugar com ele, pega o seu boné e enfrenta Griff fingindo ser o garoto. Eles começam a brigar depois que o rapaz chama o protagonista de covarde. O protagonista pega uma espécie de patinete flutuante e o transforma em um skate para fugir do grupo de Griff, mas ele não contava que eles também tinham estes skates. Biff, limpando o carro, acha essa cena um pouco familiar. O skate não funciona na água, a não ser que tenha um turbo nele. Sendo assim, o protagonista fica preso com um grupo indo em direção a ele. Mas Marty não vai deixar ser pego e pula na água, fazendo com que o grupo de Griff atravesse uns vidros e invada a torre do relógio. Um pouco depois desta confusão, o protagonista é abordado por um senhor que pede que ele assine uma petição para arrumarem um relógio da torre que foi atingido há 60 anos por um raio e não funciona desde então. Marty, enquanto conversa com ele, presta atenção em umas propagandas que passam e o senhor diz que queria voltar no tempo para apostar no time que ganhou, para assim enriquecer. E
Isso desperta uma ideia no protagonista de comprar um almanaque com o resultado de todos os jogos dos anos de 1950 ao 2000. O cientista encontra Marty e enquanto está estacionando, Biff aparece e reconhece o carro que havia visto há 30 anos. Ele se dá conta ser o mesmo quando o filho de Marty esbarra nele. Na capa do jornal que o cientista tinha do dia seguinte, está com uma matéria diferente. Não é mais o filho de Marty na capa, mas sim o grupo de Griff sendo preso pelo estrago que fizeram na torre do relógio. Os dois podem voltar para casa já que cumpriram a missão. E quando Marty está pegando a sua revista, o cientista a toma e dá um sermão no garoto, explicando que as viagens no futuro não são feitas para lucrar, mas sim para ajudar no conhecimento. Quando o doutor vai pôr a revista no lixo, eles enxergam Jennifer sendo pega por duas policiais e a levam para sua casa do futuro. Contudo, isso pode ser perigoso, pois o seu corpo do futuro, ao se ver com o seu do passado, pode acontecer muitas coisas, como um choque resultando em um desmaio que não tem previsão de duração. Biff espera os dois saírem para pegar a revista da lixeira e escuta a conversa toda sobre a máquina do tempo. Jennifer acorda na sua casa do futuro. Ela tenta sair de dentro dela, contudo na porta não há maçaneta. Então ela se esconde enquanto Lorraine e George entram pela porta que foi aberta por sua filha. Enquanto isso, Marty e o cientista estão no trânsito tentando chegar no local. O doutor pensa ter visto um táxi seguindo eles, mas pensa estar ficando louco. Quando chegam na vizinhança, o cientista diz que Marty precisa ficar no carro para que não haja perigo dele esbarrar com si mesmo. Entretanto, não é o forte do protagonista seguir regras, e ele sai caminhando pelo local, deixando o carro aberto. Jennifer observa na casa de Marty mais velho, conversando com um colega sobre uma proposta de negócio ilegal, e por ser desafiado pelo homem a fechá-la, ele acaba fazendo. Entretanto, isso resulta em sua demissão. O cientista encontra Jennifer pela janelinha do cômodo que ela está escondida e diz para ela sair pela porta da frente. Explica que é só usar a sua digital que ela irá abrir. Contudo, quando ela está saindo, se depara com ela mesma, só que mais velha, e isso faz com que as duas desmaiem. Biff estaciona a máquina do tempo sem que o garoto perceba que ela foi usada e pega. Marty e o cientista correm com Jennifer para o carro. O doutor conta que quando chegarem em 1985, ele irá destruir a máquina do tempo. Os dois colocam Jennifer no balanço de sua casa do lado de fora e formam um plano de Marty acordá-la no dia seguinte e convencê-la de que tudo isso foi um sonho. Quando o protagonista está indo embora, ele diz que não se recordava que as janelas da casa da garota tinham grades. O cientista deixa Marty em casa. O garoto se depara com um portãozinho cadeado e terá que pulá-lo, o que é estranho, pois nunca esteve assim. Ele entra em seu quarto pela janela que estava entreaberta, mas se depara com uma garota dormindo em sua cama e percebe que esta é a sua casa, mas não a sua família. O protagonista sai caminhando pela vizinhança e acha um jornal em uma varanda. Ele confirma ser o ano certo e seu supervisor da escola aponta uma arma para que ele não roube o jornal. Marty tenta falar com ele, pois parece que o homem não se lembra de seu rosto, e o supervisor diz que já faz 6 anos que a escola foi queimada e que nunca ouviu. Um grupo de gangues passam atirando e o protagonista confirma que alguma coisa muito errada aconteceu. Ele encontra no centro da cidade um prédio enorme com o nome de Biff. Em um pequeno museu conta a história do homem que agora tem muito dinheiro e Marty descobre que Biff se casou com Lorraine. Os capangas do homem apagam o protagonista e ele acorda dentro do prédio. A sua mãe está um pouco diferente e Biff chega muito brabo com um garoto. Quando o homem insulta o pai de Marty, Lorraine vai defendê-lo e acaba sendo empurrada para o chão. O garoto tenta fazer alguma coisa, mas acaba apanhando também. Sua mãe, depois que Biff sai, conta para ele que George faleceu há 12 anos e por isso ela se casou com ele. O cientista encontra o protagonista no
cemitério e mostra para Marty a matéria que saiu sobre seu pai no jornal, dizendo que alguém tirou a vida dele com um tiro. O doutor mostra também o que encontrou no carro para Marty, a sacola que estava o almanaque e um pedaço da bengala de Biff. Os dois chegam à conclusão que Biff do futuro levou o almanaque para o Biff do passado, para assim ele saber o resultado de todos os jogos e enriquecer. E isso tudo é culpa do protagonista que pensou nessa ideia e comprou aquela revista. Marty volta para a torre e vai até Biff para conversar. O protagonista pergunta para o homem quando e como ele pegou o almanaque. Biff conta que em 1955 o senhor apareceu para ele dizendo ser um parente distante e perguntou se ele gostaria de ser rico. Claro que o garoto havia dito que sim. Então este senhor lhe entregou a revista e disse para nunca deixá-la jogada por aí, pois ali havia a resposta de todos os jogos. E que se um dia um garoto ou um cientista fosse atrás dele para eliminá-los. Marty, enquanto ele falava, pegava uma caixinha de fósforo da mesa do seu padrasto para guardar para mais tarde. O homem aponta uma arma para o protagonista, a mesma que foi usada para tirar a vida de seu pai. O garoto foge para o telhado e Biff diz para ele pular, senão irá atirar. Quando Marty diz que a polícia irá achar a bala e incriminá-lo, o homem confessa ser dono dela e que nunca relacionaram a bala do corpo de seu pai com a arma que ele segura. O garoto se joga do telhado, entretanto o cientista estava o aguardando com um carro e ao abrir a porta acerta Biff que desmaia. O protagonista diz o ano que precisam voltar para o doutor, mas pergunta o que farão sobre Jennifer e Einstein. Contudo, o cientista diz que se conseguirem fazer com que volte ao verdadeiro 1985, os dois não se lembrarão deste lugar e tudo ficará bem. Os dois voltam. E o doutor entrega para Marty um binóculo e um walkie-talkie para eles manterem contato. Desta vez eles precisam tomar mais cuidado, pois há mais 2 de cada um da dupla. O protagonista compra uma roupa para seguir Biff disfarçado e se esconde dentro do carro do rapaz. Biff está pegando no pé de Lorraine, dizendo que um dia ela será sua esposa. Quando ele volta para o carro, seu corpo do futuro está na direção e diz que sabe como fazer com que a moça case com ele. O senhor diz para o rapaz que a resposta para todos os jogos está naquele livro e comprova que diz quando liga o rádio. Ele fala quem irá vencer e realmente acontece. Marty fica preso dentro da garagem da casa de Biff e chama o cientista pelo rádio. Contudo, ele diz que não pode sair com o carro em plena luz do dia, mas que dará um jeito de ir até a casa do rapaz. À noite, Biff vai ao baile e quando sai com o carro, o cientista passa por ele com uma bicicletinha. Enquanto ele anda pela cidade procurando por Marty, acaba se encontrando com ele mesmo, mas tenta fazer de tudo para que não cruze os olhares para não acontecer algo como foi com Jennifer. Ele ajuda a si próprio no passado a montar aquela corrente de cabos para que o primeiro Marty de 1985 vá para o futuro, saindo de 1955. O protagonista consegue contatá-lo, que está no carro de Biff indo para o baile. Marty tenta pegar de diversas formas o almanaque, mas não obtém sucesso. Entretanto, o que o ajuda é quando o supervisor do colégio confisca das mãos de Biff a revista, então o protagonista vai até a sala dele para pegá-la. Quando tira o almanaque da lixeira, o garoto comemora. Contudo, Biff pôs uma revista de conteúdo adulto dentro, só usou a capa do almanaque para escondê-la. Ele tem mais uma chance de pegá-la, pois neste momento seu pai enfrenta Biff pela primeira vez e o desmaia com um soco. Marty vai no meio da confusão e pega a revista de dentro da roupa do rapaz e se esconde no baile para não ser pego. Os amigos de Biff querem pegar o protagonista por ter estragado o carro naquela perseguição que terminou com eles embaixo do esterco. Entretanto, se conseguirem, irá fazer com que o primeiro Marty não consiga viajar para o futuro. Então Marty, segundo, o ajuda. Ele sobe na estrutura do palco e faz com que sacos de areia caiam em cima dos rapazes. Biff encontra o Marty disfarçado e o chama para brigar. Entretanto, o garoto recusa e está indo embora, mas volta assim que o rapaz o chama de medroso. O Marty primeiro abre a porta nesse instante e ela bate no rosto de Marty II, que desmaia.
Assim, Biff recupera o almanaque e lhe dá 2 chutes no corpo. O protagonista encontra o cientista no teto e conta o que aconteceu, então os dois entram no veículo e saem atrás de Biff. O cientista abaixa o veículo até a altura do carro de Biff e Marty calça o skate voador do futuro para conseguir perseguir o veículo de Biff. Ele abre um pouco a porta para pegar o almanaque, entretanto o rapaz percebe e começa a jogar o carro de um lado para o outro para que ele caia, mas o protagonista consegue pegar a revista. Biff não desiste e no túnel está decidido em atropelar Marty para recuperar o que irá o enriquecer, mas ele não contava que o cientista estaria esperando Marty e que isso salvaria a vida dele. No fim, Biff acaba com seu carro embaixo do esterco novamente. Os dois voltam para onde Marty escondeu o carro atrás de uma placa na primeira ida 1955 e o cientista manda que ele queime o almanaque, enquanto tenta achar uma maneira de pousar, pois está muito arriscado com a tempestade que está se formando. O protagonista usa a caixa de fósforo que pegou do prédio de Biff e ela muda seu design. O jornal em que dizia que o pai de Marty perdeu a sua vida muda para outra matéria sobre o homem, e o jornal que dizia que o cientista tinha enlouquecido também muda para um que ele foi homenageado. Os dois estão conversando e comemorando pelo walkie-talkie, quando o cientista dentro do carro é atingido por um raio, e isso faz com que aconteça a viagem no espaço-tempo. Em seguida, um homem vestido de preto vai até o protagonista e entrega uma carta para ele. O homem conta que guarda essa carta há 70 anos e que onde ele trabalha apostavam se realmente estaria alguém no lugar marcado para entregar. Na carta dizia que o cientista voltou para 1885, mas que está bem e muito feliz. E Marty vai até o doutor de 1955 para pedir ajuda. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!